Bolsonaro, ele tá pedindo para levar uma prisão preventiva ou no mínimo uma tornozeleira eletrônica. Porque ele confessou em uma entrevista ao UOL, além do medo que ele tem da Polícia Federal, porque ele já disse que não consegue mais dormir bem à noite com medo dos fortões da PF chegando na casa dele logo pela manhã. Mas ele também confessou que ele pode se refugiar em uma embaixada. Então isso precisa ser averiguado porque ele já está testando os limites da Polícia Federal e também do STF. A gente sabe, todo mundo sabe que o STF não vai adotar nenhuma medida mais drástica com o Bolsonaro nesse atual momento. Mas se ele começar a fazer graça, não adianta. Vai ter que ser uma preventiva, uma domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, algo do tipo. Porque no início desse ano, no carnaval, ele já se refugiou numa embaixada na Hungria e ficou brincando de gatomia lá com o embaixador húngaro. Logo depois dessa entrevista ao UOL, ele concedeu uma outra entrevista, temendo levar uma prisão preventiva, falando que não vai fugir do país. Do país não, porque país é a mistura de Brasil com país. Mas eu vejo que sim, existe a possibilidade do Bolsonaro fugir. E qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que Bolsonaro poderá fugir? Ou, no mínimo, se refugiar em uma embaixada? Você acha que ele teria a coragem de Lula para enfrentar os problemas de peito aberto? Ou não? E mais ainda, você acha que o Bolsonaro tá acordando assustado todo dia? Bendita seja a Polícia Federal que fez o Bolsonaro acordar cedo. Deixa o like no vídeo se você acha que o Bolsonaro precisa levar uma preventiva ou uma medida cautelar. E claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista ao UOL. E nessa entrevista, ele falou sobre não estar conseguindo dormir direito. Eu achei isso mais legal do que a história da embaixada. Porque, visivelmente, o Bolsonaro, ele é um covardão. Ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. A gente sabe que o Bolsonaro faz uso de medicamentos controlados, que ele precisa para dar aquela controlada no humor e no psicológico, mas nós não sabíamos que ele estava tão na paura assim. Ele deve estar acordando todo dia. O Bolsonaro deve... Bom, cedo pro Bolsonaro deve ser 9 horas da manhã. Ele deve estar acordando todo dia ali umas 9 da manhã, achando que a Polícia Federal bate nesse horário. Abraçado ao vaso sanitário, batendo a dentadura. É um covardão. Não consegue acordar de manhã por crise de ansiedade. Esse é o Bolsonaro. E ele falou que está sofrendo uma perseguição jurídica e por isso poderá se refugiar em uma embaixada. Mas se ele tivesse feito algo errado, ele não teria voltado dos Estados Unidos. E aí nós temos que ponderar algumas coisas. Primeiro, por que o Bolsonaro ele pode se refugiar numa embaixada e não seria preso e não ser preso? Porque as embaixadas, elas são como territórios avançados daquele país ou de um determinado país. Então a embaixada da Hungria, que foi onde o Bolsonaro se refugiou em Brasília, ela não pertence àquele território, àquela área dos muros para dentro. Não pertence ao Brasil, mas sim à Hungria. Então aquela região é uma área sob a jurisdição da Hungria, sobre as leis húngaras. Então se o Bolsonaro se refugiar ali, a polícia brasileira não pode invadir a embaixada, porque isso seria uma invasão à própria Hungria e quase uma declaração de guerra, podemos colocar assim. Então cria-se um problema diplomático imenso. E o Bolsonaro, essa história dele, eu teria ficado nos Estados Unidos se eu tivesse feito algo errado, é balela. Porque o visto dele acabou e ele teria que voltar pra cá ou ficaria ilegal. O que seria péssimo para a percepção e a imagem diante dos seus apoiadores. Essa história da embaixada deve ter feito os advogados do Bolsonaro ligarem um sinal de alerta. Porque ele está ameaçando descumprir regras e está ameaçando fugir da Justiça Nacional. Então ele pode tomar uma medida cautelar mais drástica. Então logo na sequência, ele concedeu uma entrevista à CNN Brasil e reafirmou em 2 oportunidades, e ele fez questão de falar, estou reafirmando, eu não vou fugir do Brasil. Tudo isso para dar aquela atenuada, para dar uma suavizada na situação. Porque ó, o cara tá falando publicamente que ele tá querendo fugir, que ele pode se refugiar na embaixada, então nós temos que tomar uma medida baseada no histórico do Bolsonaro, porque ele já fez isso no passado, para evitar que ele fuja. Aí ele alegou que caso Donald Trump o convide para a festa da posse, ele vai submeter a papelada ao STF para solicitar a recuperação do passaporte. No passado, fazia alguns meses, o Bolsonaro solicitou uma ida a Israel que foi negada. Existe o risco do Bolsonaro levar uma preventiva. Sempre há esse risco, porque ele é um investigado. O STF vai tomar alguma medida mais drástica nesse sentido? Não.
Segundo Miguel Reale Júnior, há a possibilidade do Bolsonaro ficar numa prisão domiciliar ou até tomar uma tornozeleira eletrônica. O STF vai fazer isso? Não. Prisão preventiva nesse momento está descartada, a não ser que o Bolsonaro comece a fazer uma provocação. Eu acho que ele pode fazer isso. Ele pode querer ficar tensionando as relações institucionais para ver, vamos ver se esses caras têm coragem de me prender. O povo sai às ruas e me protege. Só que Jânio Quadros achou que ele fosse voltar nos braços do povo e não voltou quando ele renunciou. Então o Bolsonaro ele quer ficar testando os limites do judiciário e quanto mais ele quiser testar os limites, mais ele vai se lascar. Essa fuga do Bolsonaro já é algo que está sendo especulado em Brasília. A gente sabe disso. O Eduardo Bolsonaro fez postagem falando que o pai é um perseguido. O Paulo Figueiredo, neto do Figueiredo, que foi o ditador, também tá falando que o Bolsonaro tal, é um perseguido, fazendo postagens inclusive em inglês. Há esse temor da fuga do Bolsonaro para uma embaixada em Brasília. E agora o Bolsonaro somente externalizou essa percepção em rede nacional. Porque o UOL tem uma abrangência nacional, não é algo somente limitado a Brasília ou a quem faz a cobertura da política. E o Eduardo, ele tá tentando viabilizar um convite do Donald Trump ao Bolsonaro, para poder pressionar ainda mais o Alexandre de Moraes com a recuperação do passaporte. Essa fuga do Bolsonaro, ela é especulada já há muito tempo. Guilherme Amado do Metrópolis fez uma reportagem já há meses falando exatamente isso, que o STF teme uma potencial fuga do Bolsonaro, acredita que ele possa de fato fugir. E... um segundo. Então havia esse temor em Brasília e eu acabei voltando. Vocês perceberam, o corte foi rápido, mas demorou alguns segundinhos para voltar. Enfim, então existe esse temor. Por isso que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes solicitaram a retenção do passaporte de Bolsonaro, justamente para poder evitar essa fuga. O que pode acontecer, e aí vai ser um tumulto muito grande, é o Javier Milei. Isso é um ponto que nós precisamos ficar atentos. Por quê? O Milei ele passa por problemas muito pesados na Argentina. A pobreza, a miséria, o governo dele não decola, ele rompeu com a vice, pode tomar o impeachment. Então ele poderia criar uma crise diplomática artificial com o Brasil para esconder os problemas do país dele. Isso é possível? Sim, é possível. O Bolsonaro, ele não pode sair do país porque ele não tem o passaporte, mas ele pode viajar para a Argentina porque a Argentina não há necessidade do passaporte, só com RG. E aí, o Milei ele pode fazer um convite pro Bolsonaro ir para lá. Ele ainda não fez. Poderia ter feito? Poderia, mas ainda não fez. E se ele fizer? Ele vai querer provocar o Lula dessa forma? Esse é um ponto que nós temos que ficar bem atentos, porque eu não descarto essa possibilidade não. Mas que medroso que é esse Bolsonaro, hein?